Olá a todos. Nós iremos apresentar o seminário de Relações Interétnicas. A gente já está chegando ao final do curso de licenciatura e vamos apresentar este seminário. Hoje está aqui eu e a Marcela e eu vou compartilhar a tela com vocês. A nossa disciplina é Educação para as Relações Interétnicas. O nosso grupo é formado por Ana Paula Nunes Alves, Andressa Marques Nobre, Daiana Lages Nogueira, Juliano Garre Galvão e Marcela da Silva dos Santos. Introdução. O objetivo desta atividade prática consiste em promover o aprofundamento sobre as relações étnico-raciais no contexto educacional brasileiro, explorando os conceitos de raça, etnicidade e racismo, proporcionar a aplicação prática dos conteúdos teóricos abordados na disciplina, com foco na reflexão crítica e em propostas inclusivas no ambiente escolar, e incentivar o desenvolvimento de competências de pesquisas, análise e apresentação oral. Então, vamos iniciar apresentando os conceitos de raça, etnia e racismo. Esses conceitos, eles foram abordados pelo professor Dr. Kabengele Munanga, da USP, numa palestra em 2003. O conceito de raça. No latim medieval, o conceito de raça passou a designar a descendência, a linhagem, ou seja, um grupo de pessoa que tem um ancestral comum e que possuem algumas características físicas em comum. Em 1684, o francês François Bernier emprega o termo no sentido moderno da palavra, para classificar a diversidade humana em grupos fisicamente contrastados, denominados raças. Já nos séculos XVI e XVII, o conceito de raça passa efetivamente a atuar nas relações entre classes sociais da França da época, pois utilizado pela nobreza local que se identificava como os francos, de origem germânica em oposição aos gauleses, população local identificada como a plebe. Por que, então, classificar a diversidade humana em raças diferentes? A variabilidade humana é um fato empírico incontestável, que, com tal, merece uma explicação científica. Os conceitos e as classificações servem de ferramentas para operacionalizar o pensamento. E nesse sentido que o conceito de raça e a classificação da diversidade humana em raças teriam servido. Infelizmente, desembocaram numa operação de hierarquização que pavimentou o caminho do racionalismo. Podemos observar, portanto, que o conceito de raça, tal como o empregamos hoje, nada tem de biológico. É um conceito carregado de ideologia, pois, como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada: a relação de poder e de dominação. A raça, sempre apresentada como categoria biológica, isto é, natural, é de fato uma categoria étnico-semântica. De outro modo, o campo semântico do conceito de raça é determinado pela estrutura global da sociedade e pelas relações de poder que a governam. Embora a raça não exista biologicamente, isto é insuficiente para fazer desaparecer as categorias mentais que a sustentam. O difícil é aniquilar as raças ficti- fictícias
que rompam em nossas representações e imaginários coletivos. Enquanto o racismo clássico se alimenta na noção de raça, o racismo novo se alimenta na noção de etnia definida como um grupo cultural, categoria que constituiu um levical mais acertável que a raça. Fala politicamente correta. O conteúdo da raça é morfobiológico e a de etnia é social-cultural, histórico e psicólogo. Um conjunto populacional dito raça branca, negra e amarela pode conter em seu seio diversas etnias. Uma etnia é um conjunto de indivíduos que, histórica ou mitologicamente, têm um ancestral comum, têm uma língua em comum, uma mesma religião ou comovições, uma mesma cultura e moram geograficamente no mesmo território. Depois de apresentar esses conceitos, nós vamos falar sobre os impactos do racismo no ambiente escolar. Isso é de acordo com o Observatório de Educação do Instituto Unibanco 2025. Na sociedade brasileira, as diferenças sociais entre brancos e negros são nítidas no cotidiano. Além do aspecto econômico, no qual pessoas pretas e pardas, a gente está seguindo aqui a classificação negra do IBGE, são a maioria entre as que possuem rendimentos mais baixos. A persistência de situações de maior vulnerabilidade, indicada por evidências nos campos da educação, da saúde, da moradia, entre outros, mostra, evidentemente, o desequilíbrio na garantia de direitos em prejuízo para a população negra. É possível também observar a subrepresentação entre líderes de equipes nas empresas, os juízes, os políticos. Então, falta essa representatividade, no nosso cotidiano. Conforme apontou o antropólogo, o professor da Universidade de São Paulo, Kerbegele Murmanga, parte da mudança está na desconstrução do mito da superioridade branca e da inferioridade negra e a ameríntina que atravessa todos os campos da educação, informação e imagem, reproduzidas cotidianamente e interiorizadas por toda a sociedade. De acordo com o antropólogo, é na educação, principalmente, se constrói essas imagens estereotipadas e discriminatórias do sujeito e da população negra, de modo que apenas a prática educativa tem o poder de destruí-las. Só a própria educação é capaz de destruir os monstros que criou e construir novos indivíduos que valorizem e convivam com as diferenças. E qual o papel das políticas públicas? Nós iremos falar sobre a Lei 10.639 de 2003 e também da Lei 11.645 de 2008. Essa Lei 11.645, ela altera a Lei 9.394, modificada pela Lei número 10.639, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. O espaço escolar, assim como outros espaços sociais, não está isento de visão discriminatória acerca dos índios e negros, sendo que muitas vezes a escola reproduz a visão de diferentes parcelas da sociedade,
de modo que, para tentar mudar essa situação, foi criada a Lei 7, a Lei 10.639/03, que obriga o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, e posteriormente a Lei 11.645/08, que complementava a primeira, acrescentando a obrigatoriedade do ensino da história e cultura indígena. A lei, porém, não é garantia de que esse ensino realmente irá acontecer e que o professor terá os meios necessários para informar aos seus alunos o conhecimento sobre a história e cultura africana e afro-brasileira e indígena. E quais propostas práticas para a valorização da etnicidade na educação básica? A gente vai seguir apresentando algumas propostas, conforme o Observatório de Educação, que traz o seguinte: a educação antirracista é um conjunto de ações que não se limitam a resolver os conflitos cotidianos motivados por questões raciais. Assim, construir essa educação implica necessariamente a revisão do currículo, garantindo sua pluriversalidade, bem como a composição de um corpo docente etnicamente diverso e formado em competências curriculares que abranjam a cultura e a história de povos africanos e ameríndios. A desigualdade racial na educação brasileira é complexa e com muitos desafios para ser combatida. Entretanto, muitos profissionais da educação vêm buscando e implementando diferentes estratégias que buscam valorizar a diversidade e combater o racismo, como eh, o Osiel Alves Pereira, de Campinas, ele propôs o diálogo e a valorização da cultura negra. Na EB, o Antônio, oficinas e exposições extraclasses para o combate ao preconceito. O Emanuel Oliveira de Arruda Coelho, do município de Granja, no Ceará, ele propôs a imparticipação estudantil como ferramenta e motivação. E os livros infantis e os desenhos animados, representações negras na literatura e nos desenhos animados. Só para complementar, gente, aqui são escolas que adotaram essas práticas, como diálogo, oficinas, exposições, participação estudantil e também representações na literatura. No final da nossa apresentação, a gente vai mostrar alguns videozinhos que são de duas dessas escolas aqui que a gente apresentou. E chegamos às considerações finais. A classificação da humanidade em raças desembocou uma operação de hierarquização que pavimentou o caminho para o racialismo. O conceito de raça, tal como empregamos hoje, é carregado de ideologia, pois, como todas as ideologias, ele esconde uma coisa não proclamada: a relação de poder e de dominação. O racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas, pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural. No ambiente escolar, as diferenças sociais entre brancos e negros são nítidas no cotidiano. O analfabetismo, o abandono escolar e as chances de um jovem preto ou pardo não concluir o ensino médio são alguns exemplos dessas diferenças gritantes entre brancos e negros, permanecendo assim o racismo estrutural em diversos espaços da sociedade brasileira.